Então, vamos dar início à última aula do treinamento, tá bom? Gente, tá todo mundo me ouvindo? Todos me escutam bem? Pode responder no chat, por favor? Boa noite, pessoal. Todo mundo pronto? Vou esperar das 7 horas em ponto para a gente começar, tá? Todo mundo me escutando bem, né? Vamos lá, galera, todos prontos? Bom, vamos dar início então à nossa quarta aula, tá, gente? A última aula do treinamento. Vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos entrando, faltam 5 minutinhos, tá bom? Para a gente dar início à nossa segunda aula. Aguardo todos vocês. Boa noite, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Todos me escutam bem? Vocês podem usar o chat para falar comigo, tá bom? 7 em ponto, nós começamos a aula, tá? Aula 2. Vamos lá, galera, vamos começar nossa aula. Todo mundo me escutando? Então, estamos prontos, né? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês a tela, tá bom? Para vocês conseguirem ver os slides. Hum, deixa aqui embaixo para não atrapalhar. Gente, vamos começar nossa segunda aula. O tema da aula é compras em grupo e funcionamento da plataforma, tá? Sejam todos muito bem-vindos. A nossa segunda aula. Na aula anterior, a gente conheceu a Supercart, né? A gente entendeu a proposta, realizamos o cadastro, aprendemos, né, a realizar um cadastro correto e aprendemos os primeiros passos dentro da plataforma. Então, hoje, a gente vai começar a utilizar a plataforma de verdade, tá? Se a primeira aula respondeu a pergunta o que é a Supercart, essa aula vai responder uma pergunta diferente. Como que é que a Supercart funciona no dia a dia? E é justamente nessa aula que vocês vão começar a entender como acontece uma compra em grupo, tá? Onde encontrar os pedidos, como participar corretamente e como interpretar os resultados apresentados pelo sistema.
Também vamos conhecer uma novidade importante da plataforma, que é a compra em grupo exclusiva, que vai oferecer uma nova forma de participação, tá? E eu quero pedir uma coisinha para vocês: não tentem decorar todas as informações, tá, gente? Tentem compreender a lógica do funcionamento. Quando a gente entende a lógica, aprender os detalhes fica bem mais fácil, né? Então, ao longo dessa aula, vocês vão perceber que a plataforma foi organizada para que cada etapa aconteça de forma simples e automática. E a gente vai acompanhar esse processo juntos, tá? No passo a passo. Antes da gente começar, eu quero voltar rapidinho na nossa primeira aula, tá? A gente não precisa revisar tudo, claro. Eu quero apenas que vocês entendam por que, que a gente começou daquela maneira. Na primeira aula, nosso objetivo foi construir uma base. Primeiro, a gente conheceu melhor a Supercart e a sua proposta, e depois a gente aprendeu sobre o cadastro e vimos o que é importante, por que é importante preencher as informações corretamente. Também falamos sobre a segurança e configuramos a nossa senha de fundo, né? E por último, a gente começou a explorar os primeiros recursos da plataforma. Talvez alguém tenha pensado, mas quando que a gente vai começar a fazer as operações? E é justamente agora, tá, gente? Existe uma razão para a gente ter deixado essa parte para a segunda aula, tá? E antes de ensinar alguém a realizar uma operação, essa pessoa precisa saber onde ela está, né? Como acessar a conta e como proteger a conta. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine que eu quero ensinar alguém a dirigir. Eu não vou simplesmente entregar a chave do carro e dizer, vai lá, pode ir. Primeiro eu vou mostrar onde é o freio, o acelerador, como funciona o câmbio e quais são os principais controles, né? Depois que a pessoa conhece o básico, a gente vai começar a dirigir. E com a plataforma acontece algo mais ou menos parecido. A primeira aula mostrou os nossos, entre aspas, controles, e agora a gente vai começar a utilizar. E vocês vão perceber que vários assuntos apresentados rapidamente na aula 1 vão começar a fazer mais sentido quando a gente é, se encontrar funcionando na prática, né? Então pensem na primeira aula como a nossa preparação para essa segunda aula, tá? Então vamos lá, gente. O que é uma compra em grupo? Agora a gente vai entrar de verdade no assunto principal da nossa aula, tá? Antes da gente mostrar antes de eu te mostrar onde clicar ou como escolher um pedido, a gente precisa entender uma coisa. O que é uma compra em grupo? Gente, quando alguém escuta esse nome pela primeira vez, pode até imaginar que seja um processo um pouco complicado, né? Mas a ideia básica é bem simples. Vamos pensar num exemplo. Imagina que existe um pedido disponível na plataforma. Na modalidade tradicional, esse pedido é organizado para receber 10 participantes. Cada pessoa entra no mesmo grupo seguindo as condições apresentadas naquele pedido, né? Então, quando a participação acontece, o usuário não precisa ficar controlando manualmente todo o processo. A própria plataforma realiza o processamento e depois apresenta o resultado. Então, para quem está começando, eu gosto de explicar a compra em grupo tradicional usando apenas 3 etapas. A primeira é você participar, você encontra um pedido e entra na compra. A segunda é aguardar, que depois da sua participação vai existir um período de processamento. E a terceira é conferir. Quando o processamento ele termina, gente, a plataforma ela vai apresentar o resultado, tá? Participar, aguardar e conferir. Se vocês lembrarem dessas 3 palavras, vocês já vão ter entendido a estrutura básica, né? Mais adiante, a gente vai falar sobre o que acontece com os participantes quando o resultado é apresentado. E essa parte é importante porque existem resultados diferentes. Mas como eu não quero misturar todas as informações agora, primeiro a gente precisa entender o caminho, né? Outra coisa importante, gente, hoje eu estou falando especificamente da compra em grupo tradicional, porque eu estou destacando a palavra tradicional, porque tem algumas atualizações da plataforma agora, tá? E agora também vai existir a compra em grupo exclusiva. As duas não funcionam exatamente da mesma maneira, tá? Na compra tradicional, a gente fala de uma participação em grupo, e na compra exclusiva, que a gente vai ver mais para frente, a participação pode acontecer individualmente, sem depender da formação de um grupo de 10 pessoas. Então, não misturem essas modalidades, por favor, tá?
por enquanto guardem a compra tradicional, que é com um grupo de 10 pessoas, tá bom? Depois a gente vai colocar as duas lado a lado para ficar uma diferença mais clara, tá bom, gente? Então, agora que a gente já sabe o que a gente está procurando, a próxima pergunta é onde a gente encontra os pedidos dentro da plataforma, né, gente? É... Ups. Ai, calma aí que eu pulei um slide. Ó, a gente aqui está na tela, conhecendo a tela de pedidos, né, gente? A área de pedido é o ponto de partida para começar a fazer parte das compras, né? E é nela que o usuário ele vai visualizar as opções disponíveis, vai acompanhar as participações e consultar o andamento dos pedidos, né? Então, aí a gente se pergunta como que a gente localiza um pedido? Agora, que a gente entendeu um pouquinho o que é uma compra em grupo tradicional, a gente precisa responder essa próxima pergunta. E é aqui que entra a área de pedidos, tá, gente? Eu gosto de explicar essa área como se fosse o nosso ponto de partida, tá? Quando vocês quiserem procurar uma oportunidade de participação, é nessa área que vocês vão encontrar as opções disponíveis. No começo, principalmente para quem nunca utilizou uma plataforma dessa maneira, desse tipo, né? Talvez essa tela pode parecer que tenha muita informação. Vocês podem olhar e pensar, onde que eu clico? Qual que é o pedido que eu escolho? O que que significa esse valor aqui? Isso é completamente normal, tá, gente? Quando a gente usa qualquer aplicativo novo, a gente precisa de um pouco de tempo para acostumar com a organização da tela, né? Então, por isso que nesse primeiro momento eu não quero que vocês tenham pressa de participar. Primeiro, eu quero que vocês aprendam a observar, tá? Entrem na área, olhem os pedidos disponíveis, observem os valores, identifiquem as informações que são apresentadas, vejam aonde aparece o andamento da operação e procurem entender a organização da tela. Pensem que quando vocês utilizarem um aplicativo de compras pela primeira vez, antes de comprar alguma coisa, normalmente a gente olha a foto, o nome do produto, o preço, a forma de pagamento e algumas outras informações, né? Aqui a gente precisa desenvolver esse mesmo hábito, tá, gente? Primeiro a gente observa, depois a gente entende. E só aí que a gente confirma, tá? Isso é importante porque conforme a gente vai avançando nessa aula, vocês vão perceber que a plataforma possui modalidades diferentes de participação. Então a gente não quer que vocês entrem em uma área e simplesmente comecem a clicar sem entender nada e qual operação você vai estar realizando. Outra coisa que eu sempre recomendo para quem está começando é aquilo que a gente falou um pouco na última aula. Não tenham medo de explorar, tá bom, gente? Explorar não significa confirmar as operações sem saber o que está fazendo. Explorar significa entrar nos menus, observar as informações e começar a entender onde cada recurso está localizado, tá? Quanto mais vocês fizerem isso, mais familiar a plataforma vai se tornar. Então, hoje, talvez vocês precisem pensar em qual menu eu entro mesmo, mas depois de algum tempo, vocês vão fazer isso automaticamente. Vocês já vão saber em que menu que entrar, onde clicar, né? E exatamente como utilizar o aplicativo, tá, gente? Aí agora que todo mundo já sabe onde estão os pedidos, como localizar, né? Mas encontrar um pedido, gente, é diferente de saber qual pedido escolher. Então, antes de participar, a gente vai aprender o que devemos observar na tela. Só um minutinho. Vou passar para o próximo slide. Bom, gente, vamos continuar. Como entrar em uma compra de grupo tradicional? Agora a gente chegou numa parte que eu posso dizer que é uma parte prática, tá, gente? Gente, vocês me deem um segundo, por favor. Eu preciso pegar meu carregador. Só um momento.
Bom, como a gente entra em uma compra em grupo tradicional, tá, gente? É, Agora a gente chegou um pouco na parte prática, tá? A gente já encontrou a área de pedidos, a gente já observou as opções disponíveis e escolhemos aquela em que a gente quer participar, né? O próximo passo é entrar em uma compra. E eu quero mostrar que esse processo ele pode ser entendido de uma maneira bem simples, tá, gente? Pense em quatro palavras: escolher, conferir, participar e acompanhar. Então, primeiro você escolhe o pedido, depois, antes de confirmar, você faz uma última conferência das informações, tá? Estando tudo correto, confirma a participação. A partir desse momento, não precisa ficar tentando controlar o processo manualmente, tá? Você vai acompanhar o andamento pela própria plataforma. Na compra em grupo tradicional, estamos falando de um grupo de 10 participantes, tá, gente? Então pense novamente naquele exemplo que a gente usou anteriormente. É como se tivéssemos 10 lugares disponíveis. Você entra e ocupa um desses lugares. Outros usuários também participam até que o grupo seja formado. E depois disso, o sistema continua o processamento, tá? Automaticamente. Então, uma coisa importante para quem está começando é não confundir participar com receber o resultado, tá, gente? São momentos diferentes. Quando você confirma a sua participação, você entrou naquele pedido. Depois ainda existe o processamento. Então, só após essa etapa a gente vai ver o resultado, tá? Por isso, não se assustem se vocês confirmarem uma participação e não virem imediatamente o resultado final. Existe uma sequência. E entender essa sequência evita aquela sensação de que a gente se sente perdido, tá? Sabe? Eu cliquei e agora? Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. A sua participação foi registrada e agora a gente precisa acompanhar o andamento, tá, gente? Então é parecido como fazer um pedido em um aplicativo. Primeiro você escolhe, depois você confirma. Quando a confirmação acontece, você não precisa fazer o pedido novamente. Você apenas acompanha o que vai acontecer a partir daí, né? Agora vamos abordar. Pegar minha água, gente, que olha, ficou falando, falando, dá uma sede. Desculpem a interrupção, tá bom? Só um minutinho. Agora vamos para o próximo slide, que é o que a gente está falando, né, gente, do tempo de espera e processamento, né? Depois que você confirma a sua participação, o pedido ele vai entrar nessa etapa, tá? E só um momentinho para organizar minhas anotações. Então, vamos lá, gente. Tempo de espera e processamento. Quando você é no pedido, você aguarda o processamento. Na compra em grupo tradicional, o pedido ele possui um período de 5 minutos, tá? Então, não significa que alguma coisa deu errado porque você participou e o resultado
aparecer imediatamente. Existe um tempo que a gente está construindo desde o começo da aula. Primeiro a gente encontra o pedido, vamos à participação. E agora a gente chega na etapa de espera e pensamento. Durante esse período, o sistema está conduzindo a operação. Você não precisa participar novamente do mesmo pedido e nem ficar pressionando os botões tentando fazer o resultado aparecer. É só acompanhar. Quando o processamento for concluído, a própria plataforma vai apresentar o resultado. Para esse treinamento, cada compra em grupo tradicional possui limite de 5 minutos. Isso, se vocês estiverem fazendo uma demonstração prática e o resultado ainda não tiver aparecido, não fiquem presos, tá bom? É só aguardar o processamento. Para ele terminar, normalmente a plataforma vai apresentar uma notificação informando o resultado daquela participação, tá? E aí que a gente chega a uma parte bem importante da aula. Por quê? O que acontece depois do processamento depende do resultado apresentado pelo sistema. E é justamente isso que a gente vai entender agora, tá, gente? Agora a gente precisa conversar um pouquinho sobre o sistema de pontos, tá? E eu já quero começar dizendo uma coisa para vocês, gente. Não tentem decorar todo o sistema financeiro nessa aula, tá bom? A gente vai ter uma aula específica para isso, que é a aula 3, tá? Então, hoje, o nosso objetivo é entender apenas o suficiente para conseguir acompanhar o funcionamento das compras. Então, quando vocês entrarem na plataforma, vocês poderão encontrar diferentes tipos de pontos. Dois nomes que aparecerão bastante vão ser pontos vermelhos e pontos verdes. Vamos começar pelos vermelhos, né? Pensem nos pontos vermelhos, pontos utilizados para participar das compras, tá? Eles fazem parte do saldo utilizado durante determinadas operações. E agora a gente tem os pontos verdes. Os pontos verdes, eles estão relacionados aos valores obtidos a partir das operações realizadas na plataforma. Mais adiante, a gente vai entender com detalhe onde eles vêm, de onde eles vêm, como eles aparecem na conta e quais regras existem para sua utilização. Mas nesse momento, eu quero que vocês consigam olhar para a tela e reconhecer. Isso aqui é meu saldo de pontos vermelhos. Isso aqui são meus saldos de pontos verdes, tá? Por que eu estou evitando aprofundar agora, gente? Porque existe uma diferença muito grande entre entender e simplesmente decorar, tá? Se eu começar agora a apresentar todos os tipos de ativos, porcentagens, liberação, movimentação financeira, provavelmente vocês vão esquecer da metade das informações antes da gente terminar a aula. Então, vamos por etapas, né? Hoje a gente aprende como participar e como acompanhar as compras, e na próxima aula a gente vai entender como funciona o dinheiro e os diferentes ativos da plataforma, tá bom, gente? Existe também uma novidade importante. Em uma determinada modalidade, os pontos vermelhos e verdes, eles vão poder ser utilizados juntos, tá bom? Para completar uma participação. Mas também não vou explicar isso agora, porque eu quero mostrar como que a gente chega à compra em grupo exclusiva, tá bom? Aí vocês vão entender tudo. Agora vamos lá. Entendendo o resultado da compra tradicional. O pedido terminou. E agora? Agora a gente chega numa parte muito importante, tá, gente? Para facilitar, vamos pensar em duas situações. A primeira situação, você foi contemplado. Nesse caso, o sistema apresenta a recompensa correspondente àquela compra. Na compra em grupo tradicional, de acordo com as regras que a gente está vendo, né, um dos 10 participantes é contemplado com a recompensa prevista para o pedido. O valor utilizado por esse participante segue a regra da operação e a recompensa é apresentada pela plataforma. Mais adiante, na aula 3, a gente vai entender com mais calma em qual tipo de ativo esses valores aparecem, tá? E como funciona a parte financeira. Hoje eu quero que vocês entendam principalmente o caminho da operação, tá? Agora a gente vai para a segunda situação. Você participou, mas não foi contemplado. É aqui que a gente tem uma atualização importante, tá? Os outros participantes recebem de volta os pontos utilizados naquela participação e também recebem um subsídio de 1% em pontos. Antes, esse 1% seguia para uma área chamada baú de recompensas. E isso mudou. O baú, ele foi removido, tá, gente? Agora o processo ficou muito mais direto. Você não foi contemplado, você recebe o bônus de 1% e esse bônus entra diretamente nos seus ativos bloqueados.
Não é mais necessário abrir um baú, né? Para quem já está há um tempo antes sabia da existência do baú, mas ele não existe mais, tá? Então, não existe mais a necessidade de acumular participação para desbloquear esses pontos. E também não existe mais aquela escolha antiga de conversão relacionada ao baú, tá bom, gente? Essa parte ela foi eliminada do processo. Então, para quem está aprendendo a plataforma agora, não precisamos ensinar essa regra antiga, claro. É só compreender o funcionamento atual. Mas eu vou repetir porque essa é uma informação que eu quero que vocês realmente guardem, tá? Se você não for contemplado na compra em grupo tradicional, o bônus de 1% é creditado diretamente nos seus ativos bloqueados, ok, gente? Essa é a nova regra. Agora a gente já consegue acompanhar uma compra em grupo, praticamente do começo ao fim, mas vocês perceberam que durante a explicação apareceram palavras como pontos, saldos e ativos bloqueados. Antes da gente conhecer a segunda modalidade de compra, a gente precisa entender uma coisa básica. O que são esses pontos utilizados dentro da plataforma? E esses são os pontos de experiência para os novos usuários, tá, gente? Quando o novo usuário ele realiza um cadastro, a plataforma disponibiliza 30 pontos de experiência. Esses pontos, eles ficam disponíveis por um período de até 3 dias, tá? Mas o que isso significa na prática? Pensem nesses pontos como uma oportunidade para que o novo usuário comece a conhecer o funcionamento da plataforma. É muito diferente de eu ficar aqui apenas explicando, né, gente? Entra aqui, faz isso, faz aquilo, que quando vocês conseguem acompanhar o processo na própria plataforma, o aprendizado ele se torna mais fácil, né? É como aprender a utilizar um aplicativo novo. A gente pode assistir várias vezes as explicações, mas quando a gente começa a navegar, quando a gente pega o telefone e entra, explora, é aí que a gente consegue entender, né, gente? E aí os pontos de experiência eles ajudam justamente nesse primeiro contato. Mas existe a informação importante, que eu vou repetir. Eles possuem validade de 3 dias, tá? Então, esses pontos têm que ser utilizados em 3 dias. Por isso, o novo usuário ele tem que aproveitar esse período, principalmente para aprender e para se familiarizar com o funcionamento, tá? Não precisa sair realizando operações sem entender, muito pelo contrário, né, gente? A ideia é utilizar esse período como uma orientação, né, gente? Primeiro para entender o pedido, depois você vai observar o valor, aí você vai confirmar qual modalidade você está usando, e aí sim realizar a operação. E é exatamente o processo que a gente está aprendendo nessa aula, tá, gente? Outro ponto importante é não confundir esses pontos iniciais com todos os outros tipos de ativos e saldos que a gente vai ver mais para frente. Nesse momento, basta você guardar 3 informações. O novo usuário recebe 30 pontos de experiência, eles têm validade de 30 dias e prática. Então, quando a gente chegar na aula 3, a gente vai organizar toda essa parte financeira com mais detalhes, tá, gente? Não se preocupem. Duas formas de participação, gente. A plataforma atualmente ela oferece duas modalidades de participação, tá? Até esse momento a gente conheceu e ouviu, né, que nem eu estava falando, sobre a compra em grupo tradicional. E a gente meio que fez isso de propósito, que eu queria que vocês entendessem primeiro uma modalidade antes de apresentar a outra, né? Então agora a gente pode colocar as duas lado a lado. Atualmente a gente já tem a compra em grupo tradicional e agora a compra em grupo exclusiva. O nome pode parecer que são praticamente a mesma coisa, mas existe uma diferença, tá, gente? Na compra em grupo tradicional, nós temos a estrutura que a gente já sabe, que um pedido reúne 10 pessoas. Você entra no grupo, acompanha o processamento até o resultado. Já na compra de grupo exclusiva, a lógica é um pouquinho diferente. A participação ela pode ser feita de forma individual, tá? Isso significa que você não precisa esperar que as outras 9 pessoas completem o grupo para realizar essa participação, tá? Essa é a principal diferença que eu quero que vocês entendam nesse momento, gente. Pensem assim: a tradicional é uma participação coletiva, a exclusiva é individual, tá? Só nessa comparação já ajuda bastante assim a gente entender. Mas fiquem atentos, porque isso não significa que apenas a quantidade de participantes muda, tá?
A compra exclusiva, ela possui suas próprias regras, ela tem valores específicos. Existe um limite de utilização para cada faixa de valor e o resultado segue um multiplicador específico. E existe também uma regra importante sobre a utilização dos pontos vermelhos e pontos verdes, tá? A gente vai aprender tudo isso nos próximos slides. Por isso, por enquanto, não misturem as regras, tá, gente? Não, quando a gente estiver falando sobre compra tradicional, pensem nas regras da compra tradicional. Quando eu estiver falando das compras exclusiva, pensem nas regras da compra exclusiva, tá? Separar mentalmente essas duas áreas vai facilitar bastante o aprendizado, tá bom, gente? Agora vamos lá, vamos conhecer a compra em grupo exclusiva. Eu quero explicar que essa modalidade, desde o começo, né, como se fosse a primeira vez que vocês estivessem entrando nessa área, tá, gente? A primeira diferença a gente já aprendeu, que é, que é a participação individual. Isso significa que, diferente da compra tradicional, aqui você não precisa aguardar a formação de um grupo de 10 pessoas, né? Você entra na área de compra exclusiva, observa as opções disponíveis e escolhe a faixa em que deseja participar. Atualmente, a gente tem as regras para dos valores, né? As três faixas de pedido. A primeira é de R$19,99 pontos, tá bom, gente? A segunda é de R$49,99 pontos e a terceira é de R$119,99 pontos, tá? Existe também uma regra bem importante. Cada faixa ela pode ser utilizada apenas uma vez por dia em cada conta. Então, vamos imaginar uma situação. Hoje eu entro e utilizo a opção de R$19,99 pontos. Depois disso, eu não posso simplesmente repetir essa mesma faixa várias vezes ao dia, mas eu ainda posso utilizar as outras faixas, desde que eu tenha saldo suficiente e siga as condições apresentadas, né? Então, agora vamos falar sobre o resultado. Para essa área, foi informado o multiplicador de 1,8 vezes. E o que significa 1,8 vezes? Gente, é apenas uma multiplicação do valor daquela faixa. Por exemplo, 19,99 pontos multiplicado por esse 1,8 resulta em aproximadamente 35,98 pontos, tá? E de 49,90 resulta em 89,98 e de 119,99 resulta essa multiplicação resulta em aproximadamente 215,98 pontos. Eu sei que quando aparece vários números, gente, algumas pessoas, vocês podem começar a pensar, eu preciso decorar tudo isso, Jesus? Não, gente, não precisa. Vocês não precisam decorar. Esses valores, eles aparecem na plataforma, tá? Eles sempre vão estar lá. O que vocês precisam entender é a regra, né? Na compra exclusiva, temos três faixas disponíveis. Cada faixa pode ser utilizada uma vez por dia e o multiplicador informado para essa modalidade é de 1,8 vezes. Pronto, essa é a estrutura básica, tá bom, gente? Como usar os pontos na compra exclusiva? Gente, agora a gente chega em uma das mudanças mais importantes da compra em grupo exclusiva, tá? Talvez, quando vocês lerem pela primeira vez pontos vermelhos mais pontos verdes, pareça um pouco complicado. Mas na prática é bem simples, tá? Na compra exclusiva, o usuário pode participar utilizando somente pontos vermelhos ou, quando necessário, utilizar a combinação dos pontos vermelhos e pontos verdes. Existe uma ordem. O sistema sempre dá prioridade para os pontos vermelhos, né? Somente depois ele vai utilizar os pontos verdes para completar o valor que estiver faltando. Então, vamos esquecer a teoria um momentinho e vamos imaginar uma situação, tá? Imagina que existe um pedido no valor de 20 pontos na sua conta, tá? De 20 pontos. E na sua conta você possui 5 pontos vermelhos e 20 pontos verdes. Será que você precisa escolher manualmente quantos pontos de cada você quer utilizar? Não, não precisa, tá, gente? O sistema ele vai fazer isso automaticamente. Como temos 5 pontos vermelhos, a gente vai começar por eles, porque a preferência são os pontos vermelhos. Então, vamos lá, o pedido 20 pontos. Eu tenho 5 pontos vermelhos.
Então, ele vai utilizar os meus 5 pontos vermelhos e vai pegar o resto dos pontos verdes, tá? Esses 15 pontos restantes podem ser completados usando os pontos verdes. Então, o resultado vai ficar: pontos vermelhos, 5 verdes, vão somatizar 20 pontos. E aí, eu posso participar da, daquela, né? Então, vocês percebam que o usuário ele não precisa fazer a divisão manualmente, tá, gente? A regra mais importante é entender essa prioridade dos pontos vermelhos. Primeiro vem os pontos vermelhos, depois os verdes, quando forem necessários, né, para completar o valor. Se você tiver tudo em ponto vermelho, ótimo, vai ser tudo do ponto vermelho, tá? Isso também resolve uma situação que antes a gente poderia causar um pouco de dificuldade. Imagina uma pessoa que possui poucos pontos vermelhos restantes, mas possui pontos verdes disponíveis. Na área exclusiva, esses saldos podem ser combinados, tá, gente? Então, aqueles pontos vermelhos restantes podem ser utilizados primeiro e o sistema completa com os pontos verdes. Então, é bem simples, pode parecer difícil, mas resumindo, é bem simples, tá, gente? Vamos lá. Opa, eita. Agora vamos para a parte do tempo de espera e processamento, tá, gente? Na realidade, são os benefícios da equipe na compra exclusiva, tá bom, gente? Ah, aqui o título saiu errado, me perdoem, tá bom? A gente vai falar de uma regra da compra exclusiva que envolve a equipe, tá, gente? Eu quero explicar essa parte com uma calma, porque quando aparecem várias palavras, né, como nível, comissão, porcentagem, é muito fácil a gente misturar as informações, né? Então, primeiro vamos separar as duas coisas. Uma coisa é a participação do usuário na compra exclusiva, e outra coisa é o benefício que essa atividade pode gerar para os níveis superiores da sua equipe, tá? São coisas diferentes. A gente pode imaginar um exemplo simples. A gente tem uma pessoa chamada Ana, tá? A Ana, ela faz parte de uma equipe, né? E ela realiza uma compra em grupo exclusiva. A compra é da Ana, né? É a conta dela que está participando daquela operação. Mas, segundo a regra, né, para essa área, essa participação também pode gerar percentuais para os níveis superiores da estrutura. O superior direto corresponde ao primeiro nível e recebe 5% em pontos, tá? O próximo nível, o segundo nível, recebe 3% em pontos e o terceiro nível recebe 1% em pontos. Então, para facilitar, guardem a sequência 5, 3 e 1%, tá bom? Aí vem uma informação importante. Esses valores eles não devem ser confundidos com o saldo o saldo utilizado pela Ana para fazer a compra, tá? O sistema calcula esse benefício separadamente, tá bom, gente? Então fiquem tranquilos. E esses pontos são creditados diretamente nos ativos bloqueados dos respectivos superiores. Então, se a Ana fizer uma compra, os superiores delas, de acordo com o nível, vão ganhar esses percentuais, tá bom, gente? E esses percentuais vão para os ativos bloqueados, tá bom? E assim, talvez vocês possam estar pensando, mas o que que o superior pode fazer com esses ativos bloqueados, né? Essa pergunta, ela pertence à parte financeira, tá, gente? E a gente vai estudar com mais calma na próxima aula. Por enquanto, eu quero apenas que vocês entendam onde é que esse valor fica registrado, tá? Ele entra nos ativos bloqueados do superior, tá bom? E outro cuidado importante é não confundirem a regra de 5%, 3% e 1% da compra exclusiva com outras porcentagens relacionadas à estrutura da equipe que a gente vai ver mais à frente, tá? Existem mecanismos diferentes, tá, gente, dentro da plataforma. Se a gente tentar ensinar todos eles ao mesmo tempo, as porcentagens começam a se misturar. Não tem como, é automático. Então, guardem apenas essa parte, tá bom, gente? Uma compra exclusiva realizada por um subordinado, o sistema pode gerar até 5%, 3% e 1% para os três níveis superiores da equipe, conforme a estrutura formada, tá bom, gente?
Agora a gente vai para a parte dos convites. Para que servem os convites, galera? Vocês vão encontrar essa função durante a utilização da plataforma, tá? Principalmente quando estiverem participando das compras. Quando o pedido é criado, ele possui um link específico, tá? Que permite você convidar outras pessoas para participar. Então, tecnicamente, compartilhar um convite é muito simples. Você encontra o link e compartilha com a pessoa. Mas eu quero que vocês entendam que existe uma diferença entre enviar um link e fazer um convite de maneira responsável, tá? Imaginem que alguém simplesmente envia para vocês um link e fala assim: entra aí. Provavelmente a sua reação vai ser: entrar para quê? O que é isso? É vírus? Né? O que acontece depois? O que é isso que eu estou acessando? Essas perguntas são completamente normais, gente. Por isso, quando a gente vai compartilhar um convite, a gente precisa também estar preparado para explicar o básico, tá? Não significa que vocês precisam saber responder tudo, né? Mas vocês precisam conseguir, pelo menos, explicar o que vocês estão apresentando, né? Também é importante não transformar o convite em uma promessa, gente, tá? A gente acabou de estudar diferentes regras, percentuais e resultados apresentados pela plataforma. Isso não significa que a gente deve abordar alguém dizendo, pô, entra aí que você vai ganhar tanto. Essa não é uma boa forma de apresentar a plataforma, né, gente? Que uma plataforma que, inclusive, envolve operações financeiras. Então, o correto é explicar como o sistema funciona, tá? Quais são as regras apresentadas e permitir que a pessoa entenda essas informações. Outro ponto importante é não esconder as informações, tá, gente? Se alguém perguntar algo que vocês não saibam responder, não inventem respostas. Digam que vocês não têm certeza e que vocês vão confirmar antes de responder, tá? Isso demonstra muito a responsabilidade, tá bom? Do que você tentar responder tudo. E lembrem-se também, o convite, ele não substitui o treinamento, tá bom? Sempre tem que ter o treinamento aqui comigo. Depois que uma pessoa entra na plataforma, ela ainda precisa aprender a utilizá-la e entender, né? Acima de tudo, entender. Então, é justamente aí que vai começar o acompanhamento, tá, gente? Aí, agora, como fazer um convite responsável, que nem eu falei agora? Agora a gente entende, né, para que serve o convite, e agora a gente vai falar sobre como fazer, né? A gente falou um pouquinho agora, mas agora vamos aprofundar mais. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero simplificar, tá? Vocês não precisam decorar um discurso, tá, gente? Não precisam ter uma frase perfeita. O mais importante é conseguir conversar com a pessoa de uma maneira natural, né? Normalmente. Imagina que vocês estão explicando a plataforma para um amigo. Como que vocês começariam? Provavelmente eu acho que vocês não começariam falando sobre todas as porcentagens, tipos de pontos, ativos, as regras. Isso seria muita informação de uma só vez, né, para o primeiro contato. Então, comecem pelo básico, gente. Expliquem o que é a plataforma, depois expliquem que existem compras em grupos e diferentes modalidades de participação. Se a pessoa demonstrar interesse, vocês podem continuar apresentando o funcionamento, tá? E existe uma regra que eu considero muito importante: a pessoa precisa compreender antes de decidir. Então, não tenham pressa, tá, gente? Outra coisa que é muito importante é separar a explicação de promessas, tá, gente? Durante a aula, a gente está vendo sobre valores percentuais, né? Então, quando vocês apresentarem essas informações para outra pessoa, expliquem que são regras informadas pela plataforma, tá bom? Evitem transformar essas regras em frases de promessas, tipo, ah, você vai ganhar isso, seu lucro vai ser aquilo, esse resultado é garantido. Tá, gente? Esse tipo de frase ele cria uma expectativa que não deveria ser criada por quem está apenas apresentando o funcionamento do sistema, tá? É muito mais responsável você dizer: olha, a plataforma tem algumas regras e essa modalidade funciona dessa maneira. Vocês percebem a diferença? Uma frase explica uma regra, ponto. E a outra, ela parece uma promessa que você está, né, garantindo que a pessoa vai ganhar rios de dinheiro ali. Então, como futuros líderes ou usuários, vocês podem orientar outra pessoa sim, mas vocês precisam aprender a diferença desde o começo, tá, gente? Não existe problema nenhum em dizer eu ainda não sei responder essas perguntas, tá? Não, não tenho vergonha. É,
Não tenham vergonha de tirar dúvidas, tá bom? Então, assim, e, aliás, isso demonstra responsabilidade, tá, gente? Você não responder o que você não sabe. É uma maneira responsável, tá? Tá, vamos lá. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu vou sair aqui um pouquinho, que eu queria falar com vocês rapidinho, porque eu tô falando pra caramba. Quero ver se vocês conseguem. Vocês estão tendo dúvidas até então? Vocês podem me responder pelo chat, tá, gente? Gente, hoje vou apresentar para vocês a senhora Cristal, tá, gente? Ela vai estar com a gente a partir de agora nas aulas para me ajudar a sanar as dúvidas, porque às vezes tem mensagens que eu não consigo ler, ou às vezes passa batido, assim eu não consigo falar. Então, agora a senhora Cristal tá aqui para ajudar a gente, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas durante a minha apresentação, vocês podem escrever a dúvida e aí a gente vai respondendo, tá bom? Depois, mais no final, na hora das perguntas, eu vou colocar a Cristal aqui para se apresentar para vocês, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos prosseguir. Ai, calma aí que eu fechei o documento. Mas, gente, muito obrigada aí para quem está me elogiando, que eu explico bem. Eu fico muito feliz com esse feedback de vocês, tá? É bem importante para mim. Acima de tudo, é ver que vocês estão realmente entendendo, está sendo uma coisa benéfica para vocês, né? Só abrir aqui o documento. Vamos lá. Bom, gente, então essa parte do convite é basicamente isso, tá? Convidem com responsabilidade, tá bom, gente? Explica, para não ficar uma coisa chata, que ele diz, não me diz, ai, você falou que era assim, e aí a pessoa depois não entende, entendeu? Então, explica direitinho, dá um tempo para a pessoa pensar, para ver se ela entendeu, se ela gostou da ideia, né? Então, agora o próximo passo a gente vai falar um pouco sobre a carteira, tá? A gente não vai se aprofundar tanto, porque, como eu já disse algumas vezes, a aula 3 é totalmente focada na área financeira, tá bom? Então, e é uma das aulas mais importantes, acredito eu, do treinamento, né? Porque é onde de fato vocês vão entender o que, como vocês vão administrar essa parte financeira, tá bom, galera? Agora eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês o slide. Vou pôr isso aqui para baixo, que acaba atrapalhando. Bom, a parte de carteira, vamos lá. Entendemos sobre o convite. Agora a gente vai conhecer a carteira, tá, gente? Depois de tudo que a gente viu até agora, provavelmente vocês devem estar começando a perceber que diferentes valores
aparecem durante a utilização da plataforma, tá? A gente já falou de pontos vermelhos, de pontos verdes, falamos do bônus de 1% sendo direcionado aos ativos bloqueados, e também vimos que determinados benefícios de equipe podem ser registrados nessa área. Então surge uma pergunta muito natural: onde que eu acompanho tudo isso? E é aí que entra a carteira, tá, gente? Pense na carteira como uma área em que a gente consegue acompanhar a situação financeira da nossa conta. É nela que vocês vão encontrar os diferentes saldos e ativos registrados pela plataforma, tá? Mas quero tomar um cuidado aqui. Hoje a gente não vai entender toda a carteira, tá bom, gente? Como eu disse na próxima aula. Mas e tem um motivo, né? Como a gente separou tudo certinho para cada assunto ser discutido na hora certa, né? Então, cada aula ela precisa ter um objetivo claro, né, gente? Então, o objetivo de hoje é ensinar vocês a utilizar e compreender as compras em grupo. Então, nessa aula, eu quero que vocês consigam entrar na carteira e reconhecer é o que tem ali e as informações financeiras que estão ali, vocês conseguirem entender, tá? Talvez vocês encontrem vários nomes dentro da carteira e pensem que, cara, eu preciso entender tudo isso agora. Gente, não, não precisa, tá? Como eu disse na primeira aula, e vou dizer sempre, vamos com calma, né? Devagar e sempre. Hoje eu quero que vocês apenas explorem a área, tá, gente? Observem os nomes, vejam onde aparecem os saldos, comecem a se familiarizar com a organização, tá? Na aula 3 a gente vai voltar para essa mesma tela, tá? E praticamente desmontá-la peça por peça, tá, gente? Então vamos entender o que significa cada tipo de ativo, de onde vem os valores, é, como acontece a liberação, como funcionam os depósitos, os saques, tá bom? Então, se hoje alguma informação financeira ainda pode parecer um pouco abstrata, ainda pode causar um pouco de dúvida, tá tudo certo, tá bom? Porque na próxima aula a gente vai aprofundar essa parte, tá bom? Então fiquem tranquilos. Agora vamos falar do líder, o líder, do papel do líder da equipe, gente. É, Principalmente nos primeiros dias, né? É normal que um novo usuário tenha bastante dúvidas, né, gente? Onde que ele encontra tal pedido, qual que é a diferença da compra tradicional, da compra exclusiva, o que que significa aquilo ali. Essas perguntas, elas fazem parte do aprendizado, né, gente? E é justamente nesse momento que o líder se torna uma referência importante, tá? Eu quero deixar uma coisa muito clara: o papel do líder não é fazer tudo pelo novo usuário, tá? O papel do líder é ensinar, orientar. Quando alguém está começando, o líder funciona como uma espécie de guia, tá? Ele vai ajudar o usuário a entender o caminho, mas aos poucos essa pessoa vai desenvolvendo a sua própria autonomia, né? Isso é importante, inclusive, para a segurança, né, gente? Cada usuário deve conhecer sua própria conta, entender o que está fazendo e saber quais operações ele está confirmando, né? O líder, ele pode explicar, ele pode demonstrar, ele pode acompanhar, ele pode esclarecer dúvidas, mas quem está utilizando a conta é que precisa compreender a própria decisão, tá, gente? E existe outra responsabilidade muito importante do líder: não inventar respostas, tá? Que a gente já falou sobre isso aqui também. É, Quando você não souber responder, gente, não tem nenhum problema em dizer: eu vou confirmar essa informação e já já eu te respondo, tá? Isso é muito mais profissional do que você tentar responder: ah, eu acho que sim, ah, eu acho que não. Não, gente, fala assim, só um minutinho que eu vou confirmar essa informação e eu já te retorno, né? Passa um profissionalismo, né, gente? Uma coisa assim mais concreta, né? Então, principalmente agora, porque a plataforma passou por atualizações, é importante você confirmar as informações que você vai passar para frente, tá bom? Por exemplo, antes tinha o sistema do baú, agora não tem mais, entendeu? A compra exclusiva, ela recebeu novas regras. Então, a utilização combinada dos pontos vermelhos e verdes também foi atualizada. Então, todos nós precisamos trabalhar sempre com as informações atuais, tá, gente? Qual que é a importância do líder no início? Pensem em tudo que a gente já aprendeu nessa aula. A gente começou a entender a compra em grupo tradicional, depois a gente viu onde encontrar os pedidos, a gente viu como participar e como acompanhar do processamento.
A gente entendeu o que acontece quando o resultado aparece, a gente falou sobre os pontos, conhecemos a compra em grupo exclusiva, aprendemos que ela possui regras diferentes e ainda localizamos a carteira. Para quem já utiliza a plataforma há algum tempo, tudo isso é muito simples, né? Mas para uma pessoa que criou a conta ontem ou hoje, são muitas informações novas, gente. E é justamente isso, por isso que o acompanhamento inicial do líder é tão importante, tá? A ideia principal que eu quero reforçar para vocês é que o líder, ele não existe para controlar a conta do novo usuário, tá, gente? Ele existe para orientar o aprendizado. E o objetivo final desse acompanhamento é muito simples: é transformar um usuário iniciante que chegou ontem ou hoje em um usuário que sabe de fato o que está fazendo, né? Agora a gente vai falar um pouco dos erros mais comuns entre os iniciantes, tá, gente? Gente, só para deixar claro uma coisa, quando a gente aconteceu uma confusão no início, é normal, tá, gente? A gente está aprendendo com uma plataforma nova, com diferentes tipos de menus, com tipos de pontos, modalidades de participação. Então, o nosso objetivo não é esperar que vocês saibam tudo imediatamente, tá? O objetivo é aprender quais cuidados podem evitar os erros mais importantes, os erros mais simples. O primeiro erro simples, mas é um erro, é a pressa, tá, gente? Às vezes a pessoa já aprendeu onde fica o botão e pensa: ah, eu sei fazer. Vai lá, entra, clica, confirma, mas ela não conferiu qual pedido ela escolheu, né? Ela não viu o valor, ela só viu ali que ela, ah, eu sei, vou entrar e clicar. Então, lembrem-se daquela regra que a gente viu no começo da aula. Primeiro você observa, depois você confirma, tá? O segundo erro é muito importante, tá, gente? Confundir a compra tradicional com a compra exclusiva. Depois dessa atualização, a gente tem essas duas modalidades com regras diferentes, tá? Na compra tradicional, 10 participantes. Na compra exclusiva, a participação individual, tá? Por isso, antes de participar, saiba em qual modalidade você está, tá, gente? Outro erro, não acompanhar o resultado, tá, gente? O outro é um erro, você participar de uma compra e depois simplesmente esquecer, sabe? Deixar para lá. A gente aprendeu que existe uma sequência: participar, aguardar o processo e conferir o resultado, tá? Nessa ordem. Então, a operação não termina no momento que você clica, tá, gente? Depois do processamento, você volta, veja quais foram os resultados que foram apresentados. Isso também vai ajudar você a compreender melhor como o sistema funciona, tá? Outro ponto que pode gerar bastante confusão são os diferentes tipos de pontos, né? A gente falou sobre os pontos vermelhos, os verdes, os bônus. É muita informação nova, né, gente? Então não tentem adivinhar o significado de alguma coisa quando estiverem em dúvida. Consultem o material disponível, perguntem ao líder e lembrem-se que teremos uma aula inteira dedicada ao sistema financeiro, tá? Então fiquem tranquilos. Outro erro comum também é tentar repetir uma operação sem observar as regras daquela modalidade, tá, gente? Por exemplo, na compra exclusiva, a gente aprendeu que cada uma das 3 faixas disponíveis podem ser utilizadas uma vez por dia por conta. Então, se uma opção já foi utilizada naquele dia, a gente precisa considerar essa regra, tá? Também a gente aprendeu que nessa modalidade os pontos vermelhos eles podem ser combinados com os verdes e que o sistema prioriza os vermelhos, né? Então, por isso é importante não levar automaticamente uma regra de uma modalidade para outra. Então, vocês têm que saber separar, tá, gente? E outro erro que eu acho que é o mais importante, que acho que está acima de todos esses, é confirmar a operação que você não entendeu, né? Às vezes a gente aprendeu a ler ali e tal, mas a gente não conseguiu entender aquela operação. Então, se você estiver diante da tela e pensar, ah, eu não sei exatamente o que vai acontecer se eu clicar. Gente, não clica, tá? Para, lê de novo, pergunta, peça orientação. Depois que vocês entenderem, continuem, tá?
Não existe prêmio por fazer tudo rapidamente, tá, gente? O importante é saber o que vocês estão fazendo, tá? Agora, gente, a gente chegou nas nossas perguntas frequentes. Eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Que são as perguntas mais frequentes, né, que os novos usuários fazem. Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual é a diferença entre a compra tradicional e a compra exclusiva? Gente, a principal diferença ela está na forma de participação, tá bom? Na compra em grupo tradicional, nós temos um grupo formado por 10 participantes. Já na compra em grupo exclusiva, a participação acontece de forma individual, sem a necessidade de aguardar as outras pessoas para formar o grupo, tá bom? Também lembre-se que essa não é apenas a única diferença, tá? A compra exclusiva, a gente, ela possui as regras próprias, como as 3 faixas disponíveis e a possibilidade de combinar os pontos. Por isso, sempre tentem identificar qual modalidade vocês estão antes de confirmar a operação, tá? Pergunta número 2: o que acontece se eu não for contemplado na compra tradicional? É simples, o valor utilizado vai retornar e o bônus de 1% é direcionado aos ativos bloqueados, tá, gente? Simples. 3: ainda existe o baú de recompensas? Não. Essa é uma das principais mudanças que vocês precisam conhecer, tá, galera? O antigo sistema de acumulação de pontos do baú foi cancelado. Também foi removido a regra antiga relacionada às 70 participações, tá? Agora, quando o usuário não é contemplado na compra tradicional, o bônus de 1% vai diretamente para os ativos bloqueados. E quem já tinha o baú antes da atualização não perdeu esses pontos, tá? Os pontos existentes foram transferidos para os ativos bloqueados. Então, quem tinha baú antes, que agora não tem mais, os pontos que tinham no baú foram para os ativos bloqueados, tá, galera? É, Agora, pergunta número 4. Posso utilizar pontos vermelhos e verdes juntos? Na compra exclusiva em grupos, na compra em grupo exclusiva, sim, tá? Lembre-se que os pontos vermelhos vão ser utilizados primeiro, tá bom? Depois o verde vai completar. E a pergunta número 5: onde eu acompanho meus saldos e meus ativos? Na área da carteira, tá? É lá que vocês vão conseguir visualizar as diferentes informações financeiras, tá bom, gente? Mas lembra do que a gente conversou hoje. O nosso objetivo hoje foi aprender onde encontrar as informações, tá? Na próxima aula a gente vai entender o que cada uma significa com calma, tá bom? Agora a gente chegou à parte do quiz, galera. Vocês querem que eu faça o quiz da maneira que eu fiz da última vez? Bom, vamos fazer assim. Vamos colocar essa Cristal para falar com a gente, para falar com vocês, tá bom? Vou aqui parar de compartilhar. E aí, na sequência, a gente faz o. Na sequência, a gente faz o quiz, tá bom, gente? Hoje a aula foi um pouquinho mais comprida, tá? A gente vai encerrar um pouquinho depois, mas é porque eu prefiro assim, gente, que as coisas sejam bem explicadinhas, tá? Nos mínimos detalhes, eu gosto de ter essa interação com vocês também, tá? Da gente conversar, de ter esse momento que a gente possa conversar. Então, é bem legal essa interação. E pelo jeito vocês estão gostando, né? Da aula. Contem para mim, gente. O que vocês estão achando? Vou colocar o áudio aqui da Cristal. Só procurar ela aqui. Não é que eu tô lendo as mensagens, tá?
Vou habilitar aqui o. E aí o quiz a gente faz da forma que a gente fez das outras aulas, tá bom? Eu vou perguntando e ah, eu vou perguntando e vocês vão respondendo, tá, gente? Vamos lá, para a gente não tomar muito tempo de vocês, tá? Ai, você mora em Portugal, né? Aí fica ruim. Então vamos lá, vamos encerrar. Vou fazer o quiz com vocês, tá, gente? Rapidinho. Vamos lá. E eu tenho mais uma novidade aí para avisar para vocês, tá? Depois do quiz, eu falo para vocês e a gente encerra, tá bom, galera? Vamos lá. Agora eu saí sem querer, desculpa, gente. Mas a Cereta Cristal a gente deixa para apresentar ela, então na próxima aula, tá bom? Mas saibam que ela vai estar aqui com a gente agora para ela se apresentar para vocês, tá? Então, posso começar o quiz? Então, vamos lá. Gente, primeira pergunta: quantos participantes formam uma compra em grupo tradicional? Letra A, 5, letra B, 10 ou letra C, 15? Isso aí. Letra B, na modalidade tradicional, o grupo é formado por 10 participantes, exatamente. Agora a pergunta número 2. Na compra exclusiva, precisamos esperar a formação de um grupo? Letra A, sim. Letra B, somente na primeira participação. Ou letra C, não, porque a participação é individual. Ai, gente, vocês são demais. Meus orgulhos. Exatamente, letra C, gente. Essa é justamente a principal característica que a gente aprendeu da compra exclusiva, né? Ela não depende da formação daquele grupo de 10 pessoas, é somente você, tá? Pergunta número 3. Agora é uma pergunta importante por causa da atualização recente, tá? O usuário que participou da compra tradicional. O usuário participou da compra tradicional e não foi contemplado. Para onde vai o bônus de 1%? A, para o antigo baú. B, esse ponto é perdido. Ou C, diretamente para os ativos bloqueados. Isso aí, galera. Isso aí, letra C. Diretamente para os ativos bloqueados, tá, gente? Agora, pergunta número 4. Tá mesmo, vocês estão muito bons. Não tá fácil. Vocês que estão entendendo cada vez mais e tá ficando fácil para vocês, gente. Fico passada, mas eu amo. Eu gosto assim quando eu sinto que tá valendo a pena, né? Eu estar aqui falando, explicando para vocês. Então vamos lá. A pergunta número 4 e última pergunta, tá, gente? Vamos ver se vocês se lembram da frase que a gente usou na compra exclusiva. Quando utilizamos os pontos vermelhos e verdes, quais deles são utilizados primeiro? A, os verdes. B, os vermelhos. C, o usuário escolhe.
Isso, exatamente, gente. Primeiramente, os pontos vermelhos vão ser utilizados. Se faltar, vai ser retirado dos pontos verdes, tá bom? E é isso, gente. Vou voltar aqui a compartilhar a tela com vocês para a gente fazer o encerramento, tá? É, Hoje a aula demorou um pouquinho mais. A próxima aula também geralmente tem 1 hora, né? A primeira aula que é um pouquinho mais rápido o conteúdo, então durou menos, né? Mas a gente hoje vamos fazer um resuminho, né, gente? Que a gente chegou já no final da aula praticamente. E aí, antes de encerrar, a gente sempre faz um resumo, né? Uma organização de tudo que a gente aprendeu no dia, tá, gente? Na aula. Porque quando a gente olha separadamente para cada assunto, pode parecer que a gente viu muita coisa, mas quando a gente junta tudo, vocês vão perceber que existe uma sequência bem lógica por trás, tá? A gente começou a aula com uma pergunta bem simples, que é como eu utilizo a plataforma na prática? E a partir daí a gente foi construindo o caminho, né, gente? A gente primeiro entendeu o que é uma compra em grupo, entendemos o que é uma compra em grupo tradicional, aprendemos quais as regras dessa modalidade. Depois a gente entendeu sobre a compra exclusiva e quais as regras para essa modalidade, né? A gente entendeu que existe um período de processamento. Na compra tradicional, a gente trabalha com um período de 5 minutos. Enfim, inúmeras detalhes que a gente pegou hoje que aos poucos tudo vai começar a fazer mais sentido, tá bom, gente? O antigo baú também foi removido, não existe mais a necessidade de acumular pontos. Agora a regra apresentada ela é bem mais direta, né? Se você não foi contemplado, o bônus de por cento, ele vai direto para os ativos bloqueados. E então, assim, gente, a gente conheceu bastante coisa hoje, né? A segunda modalidade, que eu acho que é a novidade maior, que é a compra em grupo exclusiva, tá? Então é isso. A gente falou várias vezes sobre os ativos bloqueados, né? Mas assim, o que são esses ativos? Por que esses valores entram nesses ativos? Né? Como que esses ativos são liberados? Qual a diferença de um ativo bloqueado e de um ativo à vista liberado, né? O que acontece com os valores ao longo dos dias, né? Qual a diferença entre utilizar o USDT e o real? Gente, são muitas perguntas e vocês podem perceber que agora a gente está deixando de falar apenas de como participar de uma operação e começando a entrar no funcionamento financeiro da conta, tá? Esse é exatamente o assunto da próxima aula, então não percam, tá, gente? E é, eu quero que vocês terminem essa aula, gente, lembrando de uma coisa, tá? Vocês não precisam decorar a plataforma, tá, gente? Vocês precisam aprender a entender ela, tá? No começo é normal a gente olhar para uma tela e ter dúvidas, né? Mas com a orientação do líder, com o treinamento, aquilo que hoje exige uma atenção maior começa a se tornar algo natural. Então, hoje a gente aprendeu como participar, e na próxima aula a gente vai entender como o financeiro funciona por trás dessas participações, tá, gente? Então, meu muito obrigado a vocês, tá bom? Mais uma aula encerrada com sucesso, tá, gente? Agradeço de coração a todos que tiraram o tempo para estar aqui, tá bom, gente? E é isso. Qualquer dúvida, a gente conversa na próxima aula, mas acredito que não tenham ficado dúvidas, né? Muito obrigada, gente. Então, aguardo vocês, tá bom? Depois de amanhã, quarta-feira, aula 3, vamos falar sobre o funcionamento financeiro da plataforma, tá bom, gente? Uma ótima noite, bom descanso para vocês, tá bom? Uma ótimo início de semana e até mais, gente. Tchau, tchau. Olha, eu saí do chat sem querer, desculpa, gente. Mas é isso, galera. Uma ótima noite para vocês, tá bom? Bom final de semana e estamos por aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês já podem sair, tá bom? A aula já encerrou. Uma ótima noite, gente. Fiquem com Deus e muito sucesso para vocês, tá bom?
Muito obrigado por me acompanharem até aqui e uma ótima noite. Tchau, tchau.